Você já percebeu como uma única opinião pode arruinar o seu dia? 100 pessoas podem gostar de você. 99 podem elogiar seu trabalho. Mas basta uma crítica, um comentário negativo ou um olhar estranho para que sua mente fique presa nisso durante horas. Às vezes durante dias. Às vezes durante anos. Talvez alguém tenha feito uma piada sobre você na escola. Talvez tenha recebido uma crítica no trabalho. Talvez tenha publicado algo na internet e passado o resto da noite pensando em uma única mensagem negativa. E a pergunta é inevitável. Por que você se importa tanto? Por que a opinião de alguém que talvez nem conheça consegue ocupar tanto espaço dentro da sua mente? A resposta é muito mais antiga do que você imagina. Muito mais antiga que a internet. Mais antiga que a escrita. Mais antiga que as cidades. Para entendê-la, você precisa voltar milhares de gerações. Imagine que você nasceu há 50 mil anos. Não existe dinheiro. Não existe escola. Não existe polícia. Não existe governo. Existe apenas sua tribo. Talvez 30 pessoas. Talvez 40. Talvez 50. E isso é tudo. Esse pequeno grupo representa sua família. Sua proteção. Sua fonte de alimento. Sua única chance de sobreviver. Se a tribo aceita você, você vive. Se a tribo rejeita você, suas chances de sobrevivência despencam. Você perde proteção. Perde ajuda. Perde acesso aos recursos do grupo. Em muitos casos, perde a própria vida. Durante a maior parte da história humana, a rejeição não era apenas desconfortável. Era perigosa. Extremamente perigosa. E a evolução percebeu isso. Ao longo de milhares de gerações, indivíduos que prestavam atenção aos sinais sociais tiveram mais chances de sobreviver. Aqueles que percebiam conflitos rapidamente. Aqueles que notavam desaprovação. Aqueles que conseguiam se adaptar ao grupo. Todos eles possuíam uma vantagem. Pouco a pouco, nossos cérebros começaram a desenvolver uma espécie de radar social. Um sistema especializado em detectar ameaças relacionadas à aceitação. Esse sistema continua funcionando até hoje. Neste exato momento, seu cérebro está constantemente analisando o ambiente. Procurando sinais. Um olhar. Um silêncio. Uma mensagem sem resposta. Uma crítica. Uma expressão facial. Qualquer coisa que possa indicar rejeição. O problema é que o mundo mudou. Mas seu cérebro não mudou na mesma velocidade. Hoje, uma crítica raramente ameaça sua sobrevivência. Um comentário negativo dificilmente colocará sua vida em risco. Mas seu cérebro ainda reage como se algo importante estivesse acontecendo. Porque para ele, está. Pesquisadores descobriram algo surpreendente. Quando uma pessoa experimenta rejeição social, regiões cerebrais associadas à dor física são ativadas. Em outras palavras, seu cérebro trata a rejeição como algo que realmente machuca. Não é apenas uma metáfora. É uma reação biológica. Seu sistema nervoso interpreta a exclusão como uma ameaça. Afinal, durante centenas de milhares de anos, ela realmente foi. Mas existe algo ainda mais curioso. Muitas vezes você sofre sem sequer ser rejeitado. Basta imaginar que foi. Pense em quantas conversas você revive mentalmente. Quantas situações você reanalisa. Quantos cenários você cria. Seu cérebro adora preencher lacunas. Quando não possui informações suficientes, ele inventa possibilidades. E quase sempre prefere as negativas. Porque erros otimistas custavam caro aos seus ancestrais. Imagine dois humanos pré-históricos ouvindo um barulho estranho na floresta. O primeiro ignora. O segundo assume o pior. Se o som fosse apenas o vento, o segundo desperdiçaria energia. Mas se fosse um predador, o primeiro poderia morrer. Ao longo da evolução, ser cauteloso frequentemente foi mais vantajoso do que estar relaxado. É por isso que seu cérebro presta mais atenção às ameaças. Inclusive ameaças sociais. Uma crítica vale mais atenção do que 10 elogios. Uma rejeição pesa mais do que vários sinais de aceitação. Seu cérebro não está tentando fazer você feliz. Está tentando manter você vivo. E existe outro efeito fascinante. Você provavelmente acredita que as pessoas pensam em você muito mais do que realmente pensam. Em psicologia isso é chamado de efeito holofote. Você sente como se estivesse no centro do palco. Como se todos observassem seus erros. Suas falhas. Suas imperfeições. Mas a realidade costuma ser diferente. A maioria das pessoas está ocupada demais pensando em si mesma. Assim como você. Enquanto você se preocupa com algo constrangedor que disse ontem, outra pessoa está preocupada com algo constrangedor que ela disse. Cada pessoa é protagonista da própria história.
E quase ninguém está prestando tanta atenção em você quanto você imagina. Ainda assim, o desejo de aceitação continua existindo. Porque ele faz parte da natureza humana. Nós somos uma espécie social. Construímos cidades juntos. Criamos culturas juntos. Aprendemos juntos. Sobrevivemos juntos. A necessidade de pertencimento ajudou nossa espécie a conquistar o planeta. O problema surge quando o pertencimento se transforma em dependência. Quando seu valor passa a depender da aprovação dos outros. Quando sua autoestima deixa de ser sua. E passa a ser terceirizada. Nesse momento você entrega sua tranquilidade para pessoas que nem sabem que possuem esse poder. Você começa a viver dentro da cabeça dos outros. E abandona a própria. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Não importa o que você faça. Sempre haverá alguém que discordará de você. Sempre haverá alguém que não gostará de você. Sempre haverá críticas. Mesmo as pessoas mais admiradas da história foram rejeitadas. Foram ridicularizadas. Foram mal compreendidas. A aprovação universal nunca existiu. E provavelmente nunca existirá. Talvez a verdadeira questão não seja como fazer todos gostarem de você. Talvez a questão seja entender por que você precisa tanto disso. Porque por trás dessa necessidade existe algo mais profundo. Um instinto antigo. Um mecanismo ancestral. Um sistema de sobrevivência construído ao longo de centenas de milhares de anos. Quando você sente medo da opinião dos outros, não está apenas reagindo ao presente. Está reagindo a uma herança evolutiva. Há ecos de um mundo que já desapareceu. Um mundo onde aceitação significava proteção. Onde pertencimento significava sobrevivência. Onde rejeição significava perigo. Seu cérebro ainda se lembra desse mundo. Mesmo que você nunca tenha vivido nele. E talvez a verdadeira liberdade comece quando você percebe isso. Quando entende que esse medo não é um defeito. Não é fraqueza. Não é sinal de que existe algo errado com você. É apenas um mecanismo antigo tentando cumprir sua função. Porque, no fundo, a razão pela qual você se importa tanto com a opinião dos outros é simples. Seu cérebro foi moldado por um passado em que ser aceito significava continuar vivo.